Hoje nós vamos trabalhar, pessoal, nesta nossa aula, a questão do museu e a prática do conhecimento, né? Nesta aula, a gente vai trabalhar, uma vez que a nossa disciplina é educação, etnia e identidade cultural, é como nós temos aí no museu esta oportunidade tanto de exercitar a nossa compreensão em relação aos parâmetros da formatação e de produção do conhecimento, como também observar, dentro desse contexto, a diversidade cultural existente nos museus, não? Então, esse tema que nós sugerimos para essa aula de hoje de um museu e a prática do conhecimento, é porque ali no museu nós temos a oportunidade de vermos de forma prática e materializada aquilo que vimos de forma teórica nos livros, nas gravuras, nos documentos, e ali a gente, que também se tornam documentos, né? As peças que ali estão no museu se tornam conhecimentos também, e documentos, né? A gente tem essa oportunidade de acompanhar de forma mais concreta, mais objetiva, está ali materializado na nossa frente, né? E aqui nós vamos prosseguir falando desta questão do museu e observando que aqui, como museu, é uma instituição a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. A função do museu é trazer para a sociedade justamente essa compreensão do desenvolvimento dessa sociedade, porque aí nós trabalhamos com o museu nessa perspectiva aqui, no contexto de uma perspectiva histórica, porque lá no museu nós encontramos os objetos culturais das sociedades ou dos nossos ancestrais ou de sociedades antigas e perpassando aí com a aquisição de peças para o acervo que vem no decorrer, ao longo da história, apresentando como essas sociedades vão transformando a sua forma de viver e de compreender o mundo e, sobretudo, de produzir novos conhecimentos, né? Portanto, assim, quando a gente trabalha nessa perspectiva, o museu ele adquire, ele conserva, pesquisa e exibe materiais históricos dos povos e seus ambientes, né? Então, a gente tem no museu toda essa dinâmica. O museu não é somente um lugar para expor peças antigas, não. No museu nós temos ali desde a aquisição de materiais antigos e acervos antigos, mas a responsabilidade de conservar e preservar esses materiais. Os museus empreendem pesquisas sobre determinados materiais e acervos que são adquiridos, né? Bem como servem de espaço de pesquisa também para as pessoas que querem produzir determinados conhecimentos a partir da investigação nos museus, né? A partir dos museus. E aí nós temos essa oportunidade dessa exibição de acervos e de materiais históricos, bem como dos ambientes onde esses materiais são produzidos, né? Então, veja que quando nós observamos do ponto de vista etimológico da palavra, vemos aqui que o museu ele vem do termo grego, né? Moseion, que significa templo das musas, né? Então, o museu ele por vir de um radical grego, Moseion, que é templo das musas, ele adquire
dentro dessas perspectivas da sua etimologia da palavra, ser este lugar considerado, inclusive, como um templo, onde as pessoas buscam ali os conhecimentos, tanto das sociedades passadas, como adquirem nesses espaços a oportunidade de produzir conhecimentos nessa sociedade presente, a partir da observação, a forma e o modo de se organizar e de produzir conhecimento das sociedades antigas, né? Então, ele tem essa conotação. Aqui nós encontramos que, em Alexandria, esses locais eram designados para o estudo das artes e da ciência, né? Se o museu ele torna um lugar de pesquisa, um espaço de pesquisa, então ele se torna um lugar de produção de conhecimento. E a produção de conhecimento, ela se torna viável e é possível validar esses conhecimentos se eles forem produzidos ancorados nos paradigmas das ciências, tá? Então, portanto, observe que desde lá de Alexandria, em tempos da sociedade, já na Idade Média, e aí perpassa pela Idade Moderna, o museu já ganha essa conotação e de ser designado esse ponto de estudo, tanto das artes quanto da produção das ciências, né? Vejam aqui que o primeiro museu público ele foi criado na França. Esse museu, o Museu do Louvre. Veja que ele foi criado pelo governo revolucionário em 1793, né? Então, cria-se esse Museu do Louvre como sendo esse templo, esse espaço privilegiado para ali estarem expostos tanto os documentos da arqueologia, da antropologia, quanto documentos que apresentassem a história não somente dos franceses, mas também a história do mundo, né? Então, observe que ele aqui é criado para dar esse nome aqui como museu público, né? Porque antes existiam aqueles espaços mais como sendo espaços particulares, né? Que estavam, geralmente, se encontravam nos palácios, onde ficavam guardados, como as obras de artes e demais artefatos e peças que contavam a história de um povo, né? Isso ficava muito restrito. Agora, quando nós temos aqui em 1793, o de Louvre, ele é criado pelo governo revolucionário de Napoleão Bonaparte, ele entra nesse contexto e aí cria este espaço em Paris, na França, né? Vejam que aqui nós temos essa imagem que ela retrata essa estrutura do Museu do Louvre, né? É uma imagem bem sugestiva, se torna um dos monumentos mais imponentes do mundo, né? Até porque nós veremos um pouco mais adiante que o de Louvre ele é o museu que recebe o maior número de visitantes no mundo, né? E dado a sua importância, bem como o seu acervo, que remete à observação e à ressignificação de contextos históricos, políticos e econômicos, não só da França, mas do mundo, da Europa e de todo o mundo. Então, quem tiver a oportunidade de ir ali na França, né, não deixe de dar uma passada e uma observada ou marcar como um ponto de parada obrigatória o Museu do Louvre para conhecer e construir conhecimentos a partir do que ali está exposto no seu acervo. Vejam que o Louvre, o Museu do Louvre,
em francês é Museu do Louvre, é o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico em Paris, na França, né? Então, observe que ele se torna, por sua vez, o maior museu de artes do mundo, bem como se torna esse monumento histórico, tanto pelo tempo, a época da sua construção, como pelo seu acervo, né? Que na sua arquitetura contém essa questão da história, mas principalmente o seu acervo é que o faz como sendo o maior museu do mundo, tá bom? E o monumento histórico, e se encontra em Paris, na França. Observem que no de Louvre nós temos um marco central da cidade, ele se torna esse marco central, está no centro da cidade, está localizado na margem direita do rio Sena, no primeiro arrondissement, que é no primeiro distrito da cidade, ou seja, onde foi o primeiro distrito da cidade, que posteriormente veio a se tornar a Grande Paris, a cidade-luz, né? Do mundo, ele está ali, com toda a sua imponência, com todo o seu acervo, que o torna o maior do mundo, e com toda a sua arquitetura, que se torna um monumento histórico, como já falei, pela sua imponência, pela sua beleza e pelo acervo que ali está guardado. Olha só, que aproximadamente 38 mil objetos da pré-história ao século XXI são exibidos em uma área de 72.735 metros quadrados. Não? Vejam que essa é a metragem, a área do museu, a área construída do museu, 72.735 metros quadrados. Portanto, é um prédio de um tamanho considerável, né, em se tratando de museu, tanto que ele se torna o maior museu do mundo. Observe que aqui em 2019, o Louvre recebeu 9.600.000 de visitantes, né? Porque o torna mais visitado do mundo. É aquilo que nós já havíamos comentado. Dado a sua imponência e dado a sua riqueza histórica, que se faz presente pelos seus acervos, nós temos aí esse total. Veja que 9.600.000 pessoas, a população do Tocantins quase que 9 vezes, né? Que passa pelo Museu do Louvre. Né? O museu está instalado no Palácio do Louvre. Originalmente, ele foi construído como o Castelo do Louvre, lá no século XII, observe, né? O castelo foi construído no século XII, aquilo que eu falei. Os acervos geralmente ficavam nos castelos. No século XII e século XIII, durante o reinado de Felipe II. Né? Então, parte de todo aquele acervo estavam aqui, no Castelo do Louvre, aí compreendendo século XII e século XIII, ainda quando Felipe II era o rei, aqui era rei mesmo, o rei da França, né? Restos da fortaleza são visíveis no portão do museu, né? Então, ainda guarda, por ser um museu que guarda a sua história, então ainda existe nos portões de entrada alguns restos
dessa fortaleza antiga, construída lá no século XII e século XIII. Vejam que o museu ele foi inaugurado em agosto, 10 de agosto de 1793, com uma exposição de 537 pinturas, né? Veja, um acervo significativo, porque essas pinturas aqui não eram quadros pequeninos, eram grandes telas, né? Maioria das obras sendo propriedade real, daquilo que foi confiscado da Igreja Católica, né? Veja que, devido a problemas estruturais com o edifício, o museu foi fechado em 1796, ou seja, 3 anos após a inauguração, ele foi fechado. E ficou fechado ali de 796 até 1801. Passou, portanto, aí um período de 5 anos fechados, enquanto se fazia alguns reparos na estrutura física para comportar todas as obras, né? Observem aqui que a coleção... Por que a gente está contando essa história? Porque quando nós vamos visitar um museu não existe em um determinado lugar simplesmente por existir. Não é que, não, vamos fazer um museu aqui, chega e faz. Não. O museu ele existe em um local, mas por trás deste prédio existe toda uma construção histórica. E é por essa razão que nós estamos apresentando aqui um pouco dessa história do The Louvre, para que vocês possam entender, e nós precisamos entender, enquanto professores, enquanto historiadores, enquanto arqueólogos, enquanto antropólogos, enquanto sociólogos e pessoas que admiram as artes e amam a arte, compreender toda a estrutura das sociedades, bem como as relações que são estabelecidas nessas sociedades. E nos museus é possível nós termos a sinalização desses elementos para conseguirmos decodificar, a partir das peças que ali estão expostas, ressignificando os nossos conhecimentos, que se dão de forma teórica, e aí passamos a decodificar, porque vemos algo que retrata de uma forma bem mais presente, bem mais fiel, de uma forma que não é simplesmente da escrita, mas de uma forma que é visualmente possível ser observada, né? E aí o museu se torna esse espaço. E vocês, como pedagogos, terão a oportunidade, eu já tive essa oportunidade, de conduzir os estudantes, principalmente para compreender a nossa história local, que lá em metodologia, Fundamentos e Metodologia do Ensino de História, se estuda sobre a história local, dos estudantes poderem, ainda em sua tenra infância, irem compreendendo de forma visual essa construção histórica dessa história local, que faz parte, inclusive, da sua história de vida, né? Então, vejam que nós temos aí a coleção, ela foi ampliada sob o governo de Napoleão, e o museu foi renomeado como Museu Napoleão. Veja que era no período de Napoleão Bonaparte, então ele evocou para que o seu nome, ele como imperador, e, por sua vez, aumenta de forma significativa o acervo do museu, e aí o nome do museu passa a ser Museu Napoleão. Mas, após a abdicação, né, do Napoleão, muitas obras confiscadas por seus exércitos, eles foram devolvidas aos seus proprietários originais, né? E isso faz parte dessa história que aqui nós estamos falando sobre esse período da era napoleônica, quando tem toda aquela situação do Império Napoleônico que culminou, inclusive, com a sua invasão a Portugal,
evasão, o príncipe regente Dom João VI vir para o Brasil. Observe que no Museu do Louvre é onde estão localizadas as obras, a maioria das obras de Leonardo da Vinci. Dentre essas obras está exposta no do Louvre a Mona Lisa, que é uma obra que está entre as 10 obras mais famosas e mais valiosas do Leonardo da Vinci. Então, eles estão expostos ali no acervo do Museu do Louvre. E aí, quando aqui eu trouxe um pouco para a gente conhecer sobre a Mona Lisa, né? Senhora Lisa, né? Também ela ficou conhecida como a Gioconda, em italiano. Aqui nós vemos Gioconda, em italiano, Gioconda, que é sorridente, né? E em francês tem a La Joconde, ou ainda a Mona Lisa del Giocondo, que significa a senhora Lisa, que era a esposa de Giocondo, né? Vejam que essas obras elas apresentam significados que fazem parte das estruturas sociais da época, que fala a respeito das figuras e das pessoas que eram, para a época, pessoas consideradas como pessoas que faziam parte da elite da sociedade, né? Da elite política, da elite econômica, da elite do conhecimento, mas principalmente da elite política, das lideranças políticas, né? Vejam que aqui nós temos que é a mais notável e conhecida obra do pintor famoso Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores e mais eminentes homens do Renascimento italiano. Então, o Da Vinci, que por ser italiano, ele se torna um dos mais importantes homens desse período do Renascimento. E aí ele tem esse acervo. Vejam que a maior parte do acervo de Da Vinci não está na Itália, e sim está na França, por ser a França considerado, na época, o país de maior desenvolvimento do ponto de vista do intelecto, da produção do conhecimento, da liberdade de estudar, da liberdade de se produzir conhecimentos, e inclusive de admirar a arte, a cultura, a beleza. Muitos pintores famosos da época, eles saíam dos seus países de origens e iam para a França, porque na França eles encontravam um espaço privilegiado para a apreciação das suas obras, para a valorização das suas obras e, sobretudo, para imortalizar os seus nomes na história, como nós temos aqui o exemplo do Leonardo da Vinci, né? Através ou por meio dos seus trabalhos, que eram realizados ali na França. Eles montavam os seus ateliês, né? Tanto os pintores quanto alguns escultores, como nós temos Rodin, né? Que foi um dos grandes pintores franceses, escultor franceses, né? E aí ele também monta o seu ateliê na França para produzir as suas obras de arte no campo das esculturas. E aí temos o Pensador, né? Que se tornou uma obra famosíssima em todo o mundo, que é a obra de Rodin, né? Que, inclusive, tivemos uma exposição aqui em 2005, tivemos uma exposição aqui no Palácio Araguaia, né? Tivemos a exposição de um acervo que
foi trazido na época pela primeira-dama por intermédio da Lilir de Carvalho Marinho, que era a esposa do Roberto Marinho, né? E a Lilir de Carvalho, por ser uma amante das artes, ela, e também pelo império da comunicação, ela conseguia fazer essas obras consideradas, ou esses eventos considerados eventos culturais, de trazer tanto para São Paulo como para outras regiões do país exposições que pudessem trazer às pessoas ou dar às pessoas a oportunidade da observação das artes, né? E naquela época, em 95, foi trazido a exposição Camille, a Sombra de Rodin, ou seja, era uma companheira de Rodin, que aí ela se tornou famosa por estar ao lado do seu companheiro. E aí o nome da obra, né, o nome da exposição era Kabila, a Sombra de Rodin. E nessas exposições eram trazidos, inclusive, acervos e peças produzidas pelo próprio Rodin, né? Eu estou falando para vocês para dizer que esses artistas e pintores famosos e escultores, eles se centralizavam na França, porque a França se tornava ali como sendo o espaço privilegiado para, não só para a produção, mas para a admiração, para a notoriedade dos autores, dos escritores, escultores, pintores e, sobretudo, imortalizar essas pessoas, né, pela apreciação aos seus trabalhos, né? Nós vamos aqui encerrar esse primeiro bloco e, logo após a conversão da nossa webconferência em vídeo aula, nós retomamos para darmos continuidade e aí sim entrarmos para o Brasil e vermos alguns espaços aqui no Brasil, alguns museus que foram construídos e que fazem parte da vida da sociedade brasileira e que ali estão também não somente os acervos pertencentes ao Brasil, né? Ou seja, da base territorial brasileira, mas também muitas peças que compõem os acervos que vieram de outros países, foram adquiridos para dar a esses espaços, tornar esses espaços lugares privilegiados para a produção do conhecimento, para a apreciação de uma boa arte, para se ressignificar os conhecimentos teóricos e para termos, dentro desse contexto, a oportunidade de produzir novos conhecimentos. Então, nós voltaremos já já. Vou aqui... Professor, avise no grupo, se puder. Sim, senhora. Obrigada. Professor, peço que o senhor leia as mensagens postadas lá no grupo. Pode entrar em contato comigo no meu pessoal, tá bom? Tá.